Olá, que bom que você está conosco nessa série 3 Minutos para a Eternidade. Hoje eu sou quem está filmando aqui duas pessoas maravilhosas na nossa vida. Uma pastora Áurea, aqui de Maringá, da Casa do Oleiro, e outro pastor Hamilton, que é pastor hoje lá na Restaurar Church e também coordenador do projeto Restauração. E eles têm uma história em comum muito linda, porque a pastora Áurea é como se fosse uma mãe para o pastor Hamilton, porque foi aqui que ele também encontrou a Jesus, uma família, amor e carinho. E eu quero conversar um pouquinho nesses 3 minutos para a eternidade com a pastora Áurea. Pastora Áurea perguntando para a senhora, há quanto tempo, quando a senhora começou esse trabalho com dependentes químicos? Está beirando 45 anos. E aonde foi? Eu comecei esse trabalho na minha casa, no meu lar, na minha casa. Quando as pessoas me procuravam com alcoolismo, com problemas de maconha, né, droga, né, e álcool, e eu ainda não tinha um local para colocar, coloquei dentro da minha casa. Eu comecei esse trabalho dentro da minha casa. E bem, quantas pessoas foram lá para casa? Uma pessoa, duas? Como é que era isso? Cheguei a ter 18 pessoas dentro da minha casa. Você era um desses aí, pastor Hamilton? Não. Você chegou aí na casa, não? Não, eu já cheguei na casa de recuperação, Já né? era casa de recuperação. Mais adiante um pouco, né? Não era aqui nesse local. Não, era lá em Sarandi. 18 pessoas na sua casa. Mas o que levou? A senhora recebeu um chamado, uma voz de Deus? Como que a senhora foi? Uma mulher, né, a assumir esse fardo tão pesado que só Deus pode dar. Como que foi esse chamado? Como que despertou, pastora Áurea? Pois é, eu não sei explicar muito bem o que aconteceu. Eu sei que as pessoas me procuravam e eu então orientava, e quando eu descobria, na verdade, eu não sabia, não conhecia nada de droga. Então eu nunca nem tinha ouvido falar de droga. Naquela época tinha só alcoolismo, maconha? E maconha. Mas aí quando eu atendi a primeira pessoa que tinha problema de droga, né, as pessoas me procurou para um conselho, querendo aconselhamento, orientação, pessoas orientadas, né, com problema de alcoolismo, de droga. E então eu atendi eles na porta da minha casa, Janete. Aonde? Debaixo de um pé de árvore, porque eu era sozinha com a minha família, meus filhos, né? Então eu não levava para dentro da minha casa, atendia debaixo do pé de árvore. Então atendia debaixo do pé de árvore. O Valdir, a primeira pessoa que atendi com problema de droga, e ele todo dia ia lá para mim conversar com ele e orar, mas que o olho bem vermelho, todo dia aquele olho vermelho. Aí quando foi um dia, eu não aguentei, falei, Valdir, o que você tem nas vistas? Você não trata das vistas? O que você tem nas vistas, esses olhos vermelhos? Ele falou, pastora, isso é droga, isso é maconha. Eu falei, o que é isso, maconha? Olha! O que é isso, droga? Aí ele foi me explicar para mim o que era da maconha, o que a maconha fazia. Então foi ali que eu comecei a ajudar uma pessoa com dependência de droga, né? Com dependência de droga. Deus foi lhe capacitando a partir dali. Eu fui orando com ele, conversando com ele, e ele nem precisou de casa de recuperação. Ele se recuperou só debaixo do pé de árvore, orando com ele, conversando com ele, aconselhando. Ele tinha a família toda desnorteada. Eu passei a ter a família dele. Ele se converteu e toda a família também. Porque naquela época tinha já uma Olívia aqui, já existia? Já existia. Mas como eu não... Mas era só uma Olívia também, né? Não tinha outra casa, né? Eu não podia estar mandando para lá. Eu não podia. E tinha que pagar? Tinha que pagar, tinha que passar por uma burocracia. E eu tinha dó da pessoa que chegava desesperada. E sempre assim minha vida. Chegou desesperada, eu estou curtindo, estou atendendo. Então, eu fiz isso, né? Fazia isso. Na época, bem essa época mesmo que eu atendi o Valdir, já tinha um Olívio, sim, já tinha. Só que eu não mandava ninguém para lá.
porque tinha burocracia para entrar na casa, né? E, Sim. e as pessoas não tinham nem roupa para vestir. E aí, quando que foi que nasceu a primeira casa de recuperação com a senhora num local separado daí? Daí quando apareceu assim, várias pessoas, né? 18 já em casa, não cabia mais? Aí não dava mais para pôr na minha casa, então alugamos uma casa na Vila Esperança. Então aí ficamos atendendo na casa, um ano na casa da Vila Esperança. Aí depois, orando, todo mundo orando, pedindo a Deus, apareceu uma chácara no Sarandi. Aí alugamos na casa a chácara para pôr umas 15 pessoas que tinha. Dentro de um mês tinha mais de 40 lá na chácara. Olha. E foi lá nessa chácara que o amigo chegou. Foi lá mesmo. E aí, pastor Nilton, como foi essa chegada lá na chácara? Você chegou lá, uma mulher cuidando sozinha de uma casa. Como que foi esse tempo? Como é que foi a tua experiência desde o começo lá com a pastora Áurea? Quando eu cheguei lá na casa de recuperação do Oleiro, na verdade foi um senhor que me levou, o João Lordano, né? Você lembra, pastor? O João Lordano, ele foi, mas não conseguiu ficar. E ele era bem conhecido da minha família. E ele falou assim para mim, assim, ó, eu não fiquei lá, mas tem um lugar muito bom lá em Sarandi, tem uma mulher de Deus lá, e lá você vai encontrar solução para essa vida que você está levando de alcoolismo. E eu falei, não, então vamos lá. Aí eu cheguei lá na casa de recuperação, né, em Sarandi, a pastora Áurea. Isso era que ano? No 91 para 92. Meu Deus. E eu cheguei, né, eu tinha sofrido um acidente, que eu tinha caído do prédio, eu estava, né, com as pernas inchadas, as pernas ainda tudo deformadas, os olhos, a cabeça, né, pastora? Muito debilitado fisicamente. A sacolinha era uma sacolinha de mercado, tinha um short de listrado e um chinelo, um de cada cor. E a pastora me recebeu ali e ela, né, me ensinou os princípios cristãos, falou da palavra. Ela não entendia de droga, mas entendia de Jesus. Ela não entendia, né, de parte de dependência química, mas ela tinha algo que era mais forte do que, na verdade, que é a dependência química, né, que é Jesus. E ali eu lembro que eu fiz aniversário depois de 2 meses que eu estava lá, e a pastora, eu não tinha família, né, assim, que me apoiava, e a pastora foi lá numa lojinha comigo e ela me pagou, comprou uma calça, uma camisa, uma cueca e um tênis, né, e me deu de presente. Aí aquele dia eu comecei a falar, nossa, essa mulher, ela ama as pessoas, ela se importa com as pessoas, porque ela não tinha necessidade de fazer isso, ela não precisava fazer, né? E ela fez isso. E ali eu fui, né, conhecendo a palavra e sabendo que o amor de Deus, ele contagia as pessoas, né? Através da vida da pastora, né? Ela podia ajudar e o amor de Deus estava na vida dela, né? E ela repassava esse amor para nós ali dentro da casa de coração. Ela amava todos, ama todos. Então, hoje é um prazer estar aqui, né, como pastor, né, como pessoas que passou pela recuperação nas mãos da pastora Áurea, né? Continuando aí, né, esse legado que ela tanto batalha aí, né, que é trabalhar em dependência química, né? Então, hoje, né, o que ela fez pela minha vida é um fruto dela também, né? É um fruto, porque hoje quantas pessoas já tem ajudado, né? Através dela ter ajudado a minha vida, é um ciclo, né? E quantas pessoas vão ser ajudadas de outras pessoas que a gente já ajudou também, né? Que história muito linda. E depois vocês vieram para cá? Não. Aí Depois de Sarandi? Não. Aí saí da chácara, quando não deu mais para pagar aluguel lá, no Sarandi, a gente alugou uma chácara perto do Paissandu. Entre Paissandu e Sarandi. Paissandu em Maringá. Então nós fomos para lá. Porque era mais barato o aluguel. Mais barato o aluguel. Muito mais difícil as coisas, mas fomos para lá. E aqui tinha melhorado bastante ali no Sarandi, aí nós vamos para lá, bem mais difícil, lá no Paissandu. Mas fomos para lá, e de lá que Deus preparou para a gente vir para cá.
Ainda não foi assim, né? Ainda foi. Fomos em outro lugar ali em cima ali, mas depois daquele lugar, né, ficou pouco tempo lá, né, pastor? Pouco tempo. Aí veio pra cá. E você ficou junto quanto tempo com a pastora, então? O período que eu trabalhei, que eu fiquei com a pastora, deu uns 10 anos tudo por aí. Não foi só uma recuperação, foi Mas foi um processo de transformação, né, Nilson? trabalhei muito tempo Então, junto, 10 anos, A pastora me conhece. que maravilha. Eu lembro quando ela me ligou em Moarama para mim. É, Falou, que linda a história.